Ô, gente, seu carro merece aí um tratamento especial. Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão ao seu carro o tratamento que ele merece. Lavagem completa, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e para você esperar uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé. Direção Senhor Marcelino, no Popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 99449-4786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a doutora Eda Cristina, infectologista. É só conferir. É um ganho muito grande para a nossa sociedade amazonense ter o programa Isto é Manaus na área da saúde. Então é evidente a conquista que a gente teve com a presença de vocês no meio médico e a preocupação, né, que o Sr. Edson tem em trazer profissionais de renome, trazer profissionais com experiência e compartilhando aqui as informações de saúde que tanto ajudam a nossa população. Então eu sou testemunha disso, eu ouço dos telespectadores que viraram paciente ou que já são paciente, não só de entrevistas que eu já dei, mas de outros profissionais também que passaram por aqui. Então eu que agradeço o programa Isto é Manaus na área da saúde. Bom, lembrando a vocês que a doutora Eda tem o seu consultório na Central de Consultórios Unimed, lá é onde fica o hospital, mas num setor diferente, que é o setor de consultórios. Linha direta com a doutora Eda, 99112-7609. Doutora, agora também tem outro assunto que eu acho muito palpitante e de bastante preocupação. Se fala muito na chikungunya, se fala muito na febre amarela, se fala muito na malária, se fala muito em coisa. E eu percebo que a população não está dando muito ouvido para as DST-AIDS. Porque a gente tem visto, inclusive já ouvi até algumas pessoas falando que eu não vou usar camisinha mais, porque agora tem a pílula aí que eu tomo antes da relação e está resolvido. Até onde procede essa informação, doutora? Esses aí são avanços que nós tivemos. Deixa eu tentar só historiar um pouco. O HIV/AIDS está com mais de 40 anos, tá? Então, essa doença teve um impacto, eu acho que um impacto na humanidade imenso. Tá? Em torno de 40 milhões de pessoas que convivem com esse vírus ao redor do mundo. Então, nós viemos de uma doença que era sinônimo de morte. E a gente teve várias pessoas, a gente vai lembrar do Cazuza, que aqui foi bem falado quando ele assumiu o diagnóstico. A gente tem inúmeros aí pessoas que passaram por isso. E nessa época, o tratamento era completamente ineficaz. E aí essas pessoas morriam em decorrência disso. Tá? E esse vírus, ele diminui as defesas do corpo, então ele abre porta. Ele abre porta para infecções e abre porta para câncer também. Tá? Então, o câncer para mim foi novidade. Câncer. Tem alguns cânceres também que são, inclusive, quando diagnosticado com o HIV, são definidores. E aí as pesquisas vieram, os medicamentos avançaram muito. Hoje nós temos uma classe de medicamentos extremamente eficazes, que já não fazem os mesmos efeitos adversos que tinham no passado. Que a pessoa não conseguia tomar porque tinha muito vômito, passava mal. Inclusive tem até filme que retrata isso. O primeiro antirretroviral que nós tivemos foi o AZT. E ele tinha uns efeitos muito importantes, era muito difícil você tomar. E tinham pessoas que morriam por conta de tomar ele, não por conta da doença em si. Mas a evolução veio e aí se começou a pensar o seguinte:
como que eu posso transformar essa doença numa doença com, como é que se diz, com status de crônica, que hoje o HIV tem status de doença crônica. O que é isso? O indivíduo adquire o vírus, a gente ainda não consegue eliminar, cura, mas a gente consegue um controle bom e as pessoas estão vivendo normalmente. Eu tenho paciente depois que teve o diagnóstico, com 3 filhos já, nenhum dos filhos tem, estão vivendo normal. Então os indivíduos hoje estão vivendo normal. Quando o indivíduo acha que o risco passou, ele talvez como esteja aí o relaxamento. E hoje a gente vive numa situação que se chama prevenção combinada. Antigamente era só a camisinha que se entendia como um agente de prevenção. Hoje, o que é a prevenção? A mandala de prevenção. São várias estratégias que você pode lançar mão de todas ou de grande parte delas para que você consiga controlar. É interessante dizer que as taxas de HIV no Brasil são altas. Tá? E o Norte tem uma das maiores taxas, perde para o Rio Grande do Sul. Amazonas sempre esteve no topo. No relatório de 2023, que foi divulgado agora em 2024, Roraima ultrapassou a Amazonas. Mas por causa dos venezuelanos? Provavelmente seriam isso. Mas o fato foi que o Amazonas aí já conseguiu, ele não teve aumento expressivo, ele mais ou menos manteve a média, teve até um decréscimo, um certo decréscimo das taxas de mortalidade, mas inexpressivas ainda, e Roraima avançou bastante. Rio Grande do Sul continua como sendo continua agora sendo realmente da região sul o que mais tem casos. Mas a gente começa hoje a se deparar com essa questão da cronicidade. E as pessoas estão achando que não, eu tomo remédio, melhoro, e a gente tem paciente que só chega praticamente na fase final. Hoje, o Ministério da Saúde teve uma classificação diferente ainda. Hoje eu tenho a pessoa vivendo com HIV/AIDS, que é a pessoa que convive com o vírus, não necessariamente vai ter doença em decorrência desse vírus e não necessariamente vai morrer em decorrência desse vírus. Pode sobreviver e viver muito bem. Mas nós temos um grupo de pessoas que tem a imunidade muito baixa. E para essas pessoas a gente faz a denominação de doença ou AIDS avançada. Esse é o grupo hoje prioritário para iniciar o tratamento, para fazer o diagnóstico dessas infecções oportunistas. Então esse grupo entrou no foco das políticas do Ministério da Saúde de combate à doença, porque é interessante que o Ministério tem uma meta que até 2030 não se morra mais de AIDS no Brasil. Isso está se falando do câncer, olha, há muitos anos e, no entanto, ainda só que agora, de mortalidade Só que agora alto. Nós temos os medicamentos que controlam e nós temos hoje testes chamados testes rápidos que diagnosticam em minutos as principais doenças que matam. Então, hoje a gente tem uma evolução, como é que eu vou dizer, armas que antigamente a gente não tinha. Um casal que os dois são soropositivos, os dois têm o vírus, eles podem ter relações sem estar protegidos? Pode, inclusive hoje as pesquisas, os estudos todos já evidenciaram que quem tem carga viral indetectável não transmite o vírus. Então hoje pessoas que a gente fala soro diferente, um tem e o outro não tem, tá? Mantendo relação sexual desprotegida, não vai adquirir o vírus do HIV. Outras doenças não, a gente tem que abrir esse parêntese, né? Mas essa questão do que a gente chama de I igual a I, que é indetectável igual a intransmissível, a gente via na prática, mas a gente não tinha essa comprovação científica. A gente via duas pessoas, uma tinha, outra não tinha, eventualmente não utilizavam o preservativo, alguns não utilizavam mesmo, mas um nunca pegava. E a gente via isso, mas não sabia
interpretar porquê, direito. né? Ao longo dos anos se fez essa, e então hoje nós temos também o chamada PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então eu tenho assim, se eu vou me expor ao vírus, eu posso hoje tomar o medicamento sem ter o vírus para eu não adquirir o vírus. Isso, em termos, pensando em prevenção, foi um avanço imenso. Mais avanço ainda, nós temos hoje a chamada PrEP sob demanda. Vamos supor, a pessoa vai para uma balada e nessa balada vai se envolver, vai acontecer, ela já se prepara aqui, já toma o medicamento, ele vai tomar para aquela exposição. Tá? Então hoje nós temos já um grupo de pessoas que cada vez mais, aí a gente pede, apesar de nós sermos um dos estados com maior número de casos, nós temos poucas pessoas utilizando PrEP. São Paulo é o estado que dispara em termos de uso de PrEP. E como que a pessoa adquire esse PrEP? Algumas unidades de saúde, né, já estão oferecendo PrEP, então não é só o Tropical. São várias unidades de saúde distribuídas pelas cidades que já faz, o paciente chega lá, ele vai passar por uma entrevista, ele tem um acolhimento, psicólogo, enfermeiro, tem um médico, eles vão fazer esse acolhimento, vão fazer uma espécie de avaliação de risco e oferece. É uma opção da pessoa tomar ou não. Geralmente quem busca a PrEP, já está com intenção de tomar. E aí ele vai fazer os exames para realmente confirmar que ele não tem nada, e a partir daí ele inicia, e periodicamente ele vai buscar o remédio, fazer exame e passar por essa avaliação para ver se mantém ou não o tratamento da PrEP. Doutora, lá na frente, isso não vai impactar, por exemplo, com a resistência? Sim. Tá, foi uma preocupação que realmente veio, eu acho que todo mundo que trabalha com isso pensou. Mas o que é que nós temos? Nós temos uma estratégia que chama-se genotipagem. Genotipagem é um exame que você coleta, identifica o vírus e faz e verifica se esse vírus tem mutação. E vai dizer aquela mutação, qual medicamento não serve mais. É como se fosse um antibiograma do vírus. Exatamente. Então hoje, para aquelas pessoas que estão em uso de PrEP e elas se infectam, antes de iniciar o tratamento, você teria que coletar uma genotipagem para você já iniciar um medicamento que tenha já um perfil adequado para aquele vírus. E outra situação é que os medicamentos antigamente eram bem menos eficazes. Hoje eles são muito mais seguros e eficazes. Então nós temos medicamentos que você consegue compor. Um esquema, que não é só um, é um esquema que você faz, que dá para fazer esse contorno, né? Fazer esse tratamento. Então, nesses casos, é genotipar o paciente, o vírus, para que a gente possa fazer a escolha do melhor esquema para esse indivíduo. Olha, resumindo, gente, faz o seguinte, use a camisinha, que é muito mais fácil, é muito mais prático e é muito mais seguro. E vai evitar que você tenha alguma outra doença lá na frente, ocasionada pelo uso do remédio. Porque o seu organismo você não conhece, não sabe como que vai reagir. E depois que há a reação, você tem que haver um combate àquilo que desenvolveu. Então, é muito mais fácil. Se você quiser oferecer uma camisinha para um senhor de 75, 76 anos, vai ser difícil. Mas para você jovem, que a gente vê que tem tudo ainda pela frente, não pense duas vezes. Use a camisinha. E olha, você menina, moça, mulher, faça isso, põe como diretriz da sua vida. Se não tem camisinha, não tem relação. Você tem outras maneiras de ter um orgasmo sem ter uma penetração. Aí você evita. Então faça isso por vocês mesmos. Doutora, eu fico muito feliz em ter a senhora como nossa convidada. Uma pena que hoje o nosso restaurante foi para um evento, mas fica o convite para a senhora voltar tantas quantas vezes a senhora quiser. Nós estaremos de braços abertos. Agradeço muito essa oportunidade de estar esclarecendo algumas
algumas dúvidas que a gente sabe que... Pois é, né? O dia a dia da gente é tão tumultuado e a gente às vezes não tem o fator tempo e nem tem às vezes o fator dinheiro, porque a medicina hoje custa caro e muito caro. Eu sei que a culpa não é de vocês, mas ainda é assim. Mas só nos resta agradecer também a direção do Churrasco da Vila, que empresta esse cenário fantástico para a gente. Além de falar da boa comida, além de falar das boas coisas que a gente tem aqui, ainda tem um bosque aqui. E olha, ainda tem mais um detalhe, você não quer comer churrasco na brasa, na parrilha, as coisas, você tem ainda um hambúrguer aqui que é nota 10. É um hambúrguer que você pode comer com carne de costela ou a carne de hambúrguer mesmo da Angus, que é a melhor carne para hambúrguer que tem. Muito obrigado, doutora Eda, pela gentileza de estar conosco e nos encontramos então no próximo sábado às 7h30 da manhã. Até lá!